nas desavenças, nos obstáculos do nosso dia a dia. Que essa prece envolva todos aqueles que estão livre de prece, encarnados, desencarnados, dentro de cada um. E rogamos, radiantes, principalmente, para nossos irmãos suicidas, que passam muita dor, que Nossa Senhora, com sua falange, que acolhe todos eles, que essa prece possamos irradiar todos esses nossos irmãos. Aqueles irmãozinhos também que estão em hospitais, passando por uma cirurgia, pela uma patologia. Então, sendo assim, Pai misericordioso, escutai a nossa prece. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não deixeis, Senhor, cair em más tentações, mas livrai, Senhor, de todos os males, assim seja. Mais uma vez, Pai, Mestre Jesus, Manuel Francisco da Luz, que é o guia e provedor da nossa casa, e essa espiritualidade amiga que está sempre conosco, nós damos por aberto mais uma reunião pública da noite de hoje, que assim seja. Eu mexo com tudo também. Boa noite, pessoal. Que nós possamos estar sempre conectados com essa espiritualidade maravilhosa que nos ampara e nos assiste. O tema de hoje é um tema um pouquinho difícil, né? Porque falar de parentalidade é um tema bastante complexo. E não existe uma receita de bolo para isso. Essa que é a verdade. Mas em tempos atuais, e recentemente parece que esse assunto está bem de moda, né? Principalmente por causa de uma série aí que está passando na Netflix, que está gerando um monte de comentários. E essa palestra surgiu antes dessa série, mas como a espiritualidade não brinca em serviço, eles estão sempre muitos passos à nossa frente. Então hoje a gente vai trazer uma palestra que pode gerar um pouquinho de desconforto, né? Esse é o objetivo, é a gente trazer um pouquinho de questionamento, para que a gente saia daqui com uma pulguinha atrás da orelha. Se a gente sair com uma pulguinha, cumprimos a nossa missão aqui hoje, que é falar um pouquinho sobre a família nos dias de hoje. Então, primeiro, para a gente começar a entender, nós precisamos falar um pouquinho sobre como é que a doutrina espírita entende a família. Qual é esse entendimento que se tem sobre a família? Lá na pergunta 775 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, qual seria para a sociedade, né, as consequências, o efeito do relaxamento dos laços de família. E aí os espíritos então vão explicar para Kardec um recrudescimento do egoísmo. Por que isso? Porque é dentro de casa, é na família, que nós aprendemos as bases da convivência em equipe, da convivência entre mais pessoas. As nossas famílias estão cada vez menores, né? Com menos filhos, com menos pessoas, né? Vivendo aquele núcleo comum. Mas é dentro de casa, é dentro do lar, onde a gente vai aprendendo a compartilhar, a ceder, a abrir mão em função do outro. Então os espíritos, já lá para Kardec, alertaram sobre esse papel tão importante, tão relevante da família. Mas além disso, lá no capítulo 14 do Evangelho, os espíritos também vão nos explicar sobre a responsabilidade dos pais em relação aos filhos. Então nós temos sim responsabilidade, né? De quê? De conduzir aquele espírito que está sob nossa guarda para o caminho do bem. Conduzir aquele espírito até Deus. E às vezes a gente esquece disso, a gente quer muito fazer todas as vontades dos nossos filhos. Eu também sou mãe. Eu sei como é, a gente quer dar tudo que a gente não teve. Mas será que é certo dar tudo que a gente não teve? A gente vai refletir sobre isso hoje também.
principalmente nos lembrarmos de que os nossos filhos, assim como nós, não estão aqui pela primeira vez. São espíritos que já tiveram outras experiências encarnatórias e que estão aqui para, com a nossa ajuda, ressignificar alguns valores, assim como nossos pais também fizeram conosco. Somos seres únicos com um passado. Então, apesar de não nos lembrarmos desse passado, o que é extremamente positivo, porque se a gente lembrasse, por exemplo, que prejudicamos nosso filho na encarnação passada, se sem lembrar disso a gente já quer fazer tudo o que eles querem, imagina se a gente tiver um sentimento de culpa, aí a coisa não vai funcionar realmente. Nossos filhos são espíritos que tiveram uma jornada, assim como a nossa, de erros e de acertos. E se nós aceitamos receber essas criaturas por nossos filhos, e se eles concordaram também em termos como pais, é porque juntos temos uma missão de crescimento, de evolução. Nossos espíritos têm uma biografia pessoal, assim como nós também. A inocência da criança, essa fase infantil, né, ela serve justamente para que o espírito, naquele momento, ele possa reconstruir novos valores, ele possa adquirir novos valores e novas experiências dentro do lar. É um período onde damos um reset, né, dos nossos valores, das nossas tendências, apesar de que à medida que aquela criança vai crescendo, cada vez mais aquelas tendências, aquelas vocações vão surgindo e vão aparecendo. E será que a gente está olhando isso com olhos de ver ou a gente está tentando sempre dar um jeitinho para resolver essas tendências? São reflexões que a gente vai poder fazer na noite de hoje. Nossos filhos são espíritos experientes em busca de uma nova chance de acertar. Essa fala ela é muito importante porque vai nos lembrar que nós temos um compromisso em ajudar nesse acerto. Provavelmente já ajudamos no erro nas encarnações anteriores, então agora a gente tem esse papel de ajudar nosso filho a encontrar o caminho certo. E nós também. O Espiritismo vai nos ensinar também que a família ela é a célula principal da sociedade. É por isso que os Espíritos explicaram lá para Kardec, olha, se os laços da família não estiverem muito bem afinados e firmes, a sociedade vai padecer aí com problemas de egoísmo e outras coisas mais. Como é que são as nossas famílias hoje? Quando a gente vai no restaurante, não sei se vocês têm a mesma percepção que eu tenho. O que as famílias estão fazendo? Estão no celular, né? Cada um no celularzinho. Cadê aquela família que ficava conversando na hora das refeições? Como que está a nossa parentalidade? Será que hoje a gente exerce uma parentalidade saudável? O que é isso, né? Uma parentalidade saudável? É difícil, né, meus irmãos? Não tem receita de bolo para essas coisas, mas vamos refletir sobre algumas coisas que podem nos ajudar. Falando então sobre esses desafios que a gente tem nos dias de hoje, de ser pai, de ser mãe, de ser cuidador, de ser avó, de ser avô, não importa a figura, né? A gente está falando de pai e mãe, mas eu quero me referir a todas as pessoas que têm o compromisso de educar e criar uma criança ou um jovem. O Isamitiba fala uma frase fantástica, né? Criar uma criança é fácil, educar é difícil. Por quê? Para criar uma criança é igual uma plantinha, né? Você dá água, você dá comida, mantém a saúde em dia, ela vai crescer, ela vai se desenvolver fisicamente. Mas educar uma criança é que é difícil. Porque a educação ela vai requerer uma coisa básica da nossa parte, que é repetição. Ou vocês não repetem coisa em casa? Fulano vai escovar os dentes, fulano vai tomar banho, vai tomar banho. É desde o básico mesmo, né? E cada fase da criança e do adolescente, né, nosso desenvolvimento é característico de algumas fases peculiares. Não querer tomar banho, não querer escovar os dentes, né, não querer dormir. Tem N preocupações aí que vão se desenvolvendo junto com aquela criança e com aquele adolescente. Quais são esses desafios que a gente tem nos dias de hoje, né? Pensando agora na criança e no adolescente, no jovem. Primeiro, uma pressão. Hoje as famílias têm menos filhos, né? Então o que acontece? Todo o nosso esforço fica concentrado naquelas crianças, né? Uma ou duas, máximo 3. Hoje quando já tem 3 filhos, a gente já fica, oi, 3 filhos, que coragem.
atenção ela era muito mais distribuída. Então, bem ou mal, essas crianças são super protegidas com justiça, né? A gente não pode hoje pretender que os nossos filhos tenham o mesmo estilo de criação que a gente teve no passado. Mas isso também exerce uma certa pressão em cima das crianças. E quando a gente pensa no adolescente, isso aumenta muito mais. Porque ele passou por aquela fase infantil onde os pais eram o centro da sua existência, e na adolescência, os amigos são o centro da existência. Então eu tenho uma pressão de atender aquilo que meus pais me pedem dentro de casa e ao mesmo tempo ser aceito em algum grupo com o qual eu me identifique. Porque é isso que gera também essa pressão no jovem e no adolescente. Nenhuma geração como as gerações de hoje são tão pressionadas com a beleza, com padrões de beleza, né? Com requisitos de beleza, de altura, de peso, de uma série de coisas. Então hoje sim, nossas crianças e nossos jovens têm uma preocupação com os seus aspectos físicos. Quando a gente era criança, me lembro quando eu era criança, a gente andava de qualquer jeito, pé no chão, joelho ralado, ninguém estava nem aí para isso. O que a gente queria era brincar na rua e ser feliz, né? Tem as pressões dos grupos de amigos e as abençoadas pressões das redes sociais e por aí vai, jogos online, etc. E uma pressão de tempo também. Por quê? Porque os pais hoje têm tempo pra caramba sobrando, né? Pai mesmo tem a vida fácil demais. A gente tem muito tempo para fazer tudo, né? Não, é verdade. A gente sabe que os pais hoje são extremamente sobrecarregados. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então a gente coloca esses nossos filhos também nessa rotina, nessa pressão, nessa coisa de um tempo muito acelerado. Para que criamos nossos filhos? Qual é o nosso objetivo de criar uma criança? Não é para viver para sempre grudado com a gente, né? Isso a gente já mais ou menos sabe. Mas tem um fator nessa pergunta que ela é muito importante. Nós criamos nossos filhos para ser útil a si mesmo e à sociedade. E muitas vezes nós esquecemos disso. Que nós estamos aqui neste mundo para servir. E temos que transmitir essa ideia para os nossos filhos também. O Larry Freeman, que é um psicólogo que eu gosto muito dele, sigo bastante ele, leio os artigos dele, ele fala coisas muito importantes, ele fala muito sobre essa parentalidade atual e do empoderamento dos pais, que hoje está um pouco fraco. E ele tem uma frase que é fantástica, que diz assim: a criança a quem tudo é entregue se torna um adulto que não sabe viver em sociedade. Por quê? Quando eu tenho tudo muito fácil e rápido, eu acabo não entendendo a dinâmica desse mundo. E nesse mundo nada é fácil e muito menos rápido. As coisas têm o seu tempo, né? Eu lembro quando eu era criança, minha mãe dizia, eu também tinha essas coisas, né? Quero agora e tal. Todos nós tivemos as nossas faces assim. E minha mãe sempre dizia, olha, o tempo não é da gente, o tempo Deus é que diz. Na época eu não entendia milfas do que ela queria dizer, mas é isso mesmo. Precisamos entender os nossos filhos dentro de um contexto um pouquinho maior. E o que nós vemos hoje, né? Em muitos momentos nós pegamos os nossos filhos, está com uma dificuldade na escola. O que a gente faz? Vai lá e briga com a escola, briga com a professora. Em vez de ensinar o filho a se entender dentro daquele contexto, buscar também resolver. Buscar suas formas de lidar com a sua situação. Porque nós não vamos estar sempre grudados com os nossos filhos, resolvendo tudo por eles. E essa é uma das peculiaridades que nós temos nessa nossa criação de hoje. Então, buscar criar o filho para lidar com o mundo e não ao contrário, né? Apesar de que o nosso mundo tem feito muitas evoluções na questão de acolhimento, de entendimento das diferenças, das muitas peculiaridades, mas nós precisamos trabalhar os nossos filhos para que eles entendam como o mundo funciona. E o mundo não funciona do jeito que a gente quer, ele funciona como ele tem que ser. Então, essa preparação, ela é necessária. Até porque, o que Jesus nos ensinou? A servir acima de tudo. Então, se a gente não transmite para os nossos filhos, jovem, adolescente, essa ideia de que nós estamos aqui para servir, para trabalhar, para agregar, a gente vai ter consequências, porque o mundo não está aqui para nos servir. Nós estamos aqui para ajudar esse mundo a evoluir, também lá no mundo dos espíritos, também temos esse compromisso.
rápida, sincera, mas também muito acolhedora de quem também é mãe e passa por todas essas dificuldades aqui, né? A nossa parentalidade hoje, né? Pais sobrecarregados, muitas vezes estão tão cansados que ficam apáticos, distraídos também pelo celular. E muitas vezes, para não magoar nossos filhos, nós deixamos de educá-los. E aí começam as nossas dificuldades. No passado, o eixo da família, né, a parte central da família eram os pais. Tudo girava em torno dos pais. Com o passar do tempo, isso foi mudando muito, né? A criança, antigamente, nem era uma pessoa, né? A criança era uma coisa que estava dentro de casa, né? Almoçava separado dos adultos, né? Em algumas famílias tinham a cultura de que o pai era, né, aquele que tinha a melhor parte do almoço ou do jantar, enfim, umas coisas bem assim estranhas, ainda bem que a gente ressignificou isso. Mas hoje a gente inverteu esse papel de uma forma às vezes um pouco complexa, né? A gente saiu do eixo central dos pais para o eixo central que é a criança. Até quando temos menos filhos, temos mais foco naquelas crianças que estão ali. Então isso acaba gerando que é uma infantocracia. O que é, né? Os pequenos aí, reis e rainhas. E muito disso acaba acontecendo por conta de disciplina e de limites. Mas eu não vou botar limite, eu vou podar meu filho. Na verdade, a disciplina e os limites, eles são extremamente necessários para a criança e para o adolescente. Por que eles são necessários? Vou acelerar um pouquinho, gente, olhar bem para o slide, já estou marcado. Limite é cuidado, limite é segurança, limite é amor e ensina. Quando nós colocamos limite nos nossos filhos, o que a gente quer dizer? Nós estamos mostrando para eles até onde eu posso ir. Porque senão nós criamos pessoas que vão estar no mundo achando que tudo que eu entendo é certo, correto, e eu posso fazer e agir conforme o que eu bem entender, e os outros que lutem. Em muitos momentos a gente acaba vendo isso o quê? Nas próprias redes sociais, onde as pessoas se acham no direito de falar o que quiserem, de julgar as pessoas, e aí por aí vai, né? Todo mundo ganhou o direito de ser um juiz, né? Muito severo aí da vida dos outros. E se a gente não começa a analisar como estamos educando os nossos filhos a respeito da própria liberdade, né? Começa a ficar complicado essa educação, esse entendimento de que a minha liberdade jamais pode impactar do outro. E aí passar a considerar uma coisa muito básica que a doutrina espírita nos ensina, que é o conceito do próximo. Eu preciso amar, eu preciso respeitar e eu preciso entender. A partir do momento que eu não tenho esses limites, eu estou entendendo que tudo posso. Essa é uma frase bem complexa, né? Uma outra palestra que eu fiz sobre esse tema aqui, que foi a palestra original desse tema, até surgiu uma pergunta no final: mas eu achei que eu tinha que ser amigo do meu filho. Nós temos um pouco de confusão de papéis nessas horas. Por quê? Não quer dizer que nós não temos que ter uma presença extremamente amorosa com os nossos filhos, extremamente acolhedora, validadora de emoções e de sentimentos, mas nós não seremos os amigos dos filhos. Os amigos têm um papel bem diferente dos pais. Quer ir no jogo de futebol com teu filho? Ótimo, leva, é maravilhoso. Quer ir com a sua filha na academia? Vai, faz. Tenham esses momentos, eles são extremamente necessários. Mas pai e mãe têm o papel de pai e mãe. E amigo tem o papel de amigo. Por quê? Pai e mãe, na hora que estiver no horário certo de voltar para casa, o pai e a mãe vão dizer, hora de voltar. O amigo, qual que é o papel do amigo? Dizer, não, vamos continuar nesse rolê aqui. Então vamos perceber que o papel do amigo é muito diferente do papel do pai e da mãe. Nós podemos ter uma aproximação amigável com os nossos filhos. E isso é extremamente necessário. Esse diálogo, essa conexão com a criança, com o jovem. Isso é extremamente necessário. Se a gente não tiver essa conexão, esse distanciamento também vai causar várias lacunas aí no desenvolvimento. Mas pai e mãe têm um papel e amigo tem outro papel. Em muitos momentos, o que a gente percebe, conversando com outros pais, com outras mães, é que os pais querem buscar o amor dos seus filhos, né? E quando a gente quer muito buscar o amor de uma pessoa, o que a gente faz, né? A gente acaba adotando posições não muito enobrecedoras. Em que sentido? A gente faz de tudo para agradar aquela pessoa. Mas será que o nosso filho
precisa ser agradada. O que nós devemos focar, na verdade, é na conquista do respeito dentro de casa. Primeiro o respeito, depois o amor vai se desenvolver. O amor é o sentimento mais complexo e a gente geralmente só vai entender ele quando? Lá na vida adulta. Então, se você esperar o amor de uma criança que só sabe viver dentro aí do seu egocentrismo, que é típico e característico do desenvolvimento da sua idade, a gente estamos tendo expectativas não realistas. Agora, se nós começarmos a ensinar os limites, a disciplinar e buscar esse entendimento por parte da criança do respeito a si mesmo e também aos próximos, familiares e demais, o amor vai chegar com certeza. O mundo não está aqui para servir os nossos filhos, e sim o contrário. O Léo Freiman fala que educar é uma composição de todos esses pontos aqui. Presença, claro. Então, o que é presença? Presença é você estar conectado com o que está acontecendo no teu filho naquele momento. Vamos assistir um filme junto? Então vamos. Então não fique no celular enquanto vocês estão assistindo um filme. Esteja ali assistindo junto, comentando. Aproveite aquele momento para ensinar o seu filho. Olha, tá vendo isso aí que está acontecendo? O que você achou disso aí? Ah, puxa, achei bem mal que o bichinho X lá fez tal coisa, que o personagem Y fez tal coisa. Aproveite esse momento para educar, para ensinar, para orientar. Vive esse momento com a família. Então isso é presença. Limites. Vamos ensinar até onde podemos ir, até onde temos que agir, nossas responsabilidades. Valores. Quando a gente traz nossos filhos para a evangelização, isso é maravilhoso, nós estamos fazendo justamente isso, criando valores, ensinando o que é importante, ensinando o que é relevante, aquilo que é correto. Nós estamos gerando valores, nós estamos ensinando uma ética e uma moral dentro daquilo que nós entendemos que nos faz bem. Afeto, isso aqui, não quer demais. Coerência. Esse às vezes a gente é pego aí de calça curta mesmo. Não adianta a gente falar para o nosso filho que tem que salvar o planeta se a gente esbanja aí usando todo tipo de plásticos e sacolas, não fazemos reciclagem, nem separação de lixos. Então a gente não pode ir com um discurso de salva o planeta. E essas novas gerações, eles têm esse discurso extremamente forte. Seja consciente. Você não quer que seu filho seja consumista? Traga isso para a tua realidade. Não adianta você dar esse tipo de exemplo. Então essa nossa coerência, ela precisa ser constante. Porque a criança não vai não vai fazer o que a gente fala. Ela vai fazer o que a gente faz. Ela vai emular, principalmente a criança, os nossos comportamentos diários. Então não adianta eu dizer não grite e eu continuo gritando dentro de casa, por exemplo. Coragem, criar um filho tem que ter muita coragem, isso é fato. A gente tem que ter coragem de olhar para aquela criancinha e ver nela a gente mesmo, Quem não aconteceu já isso com vocês, não só porque é parecido, mas porque o conteúdo é você todinho ali. E aí você está ensinando a você mesmo a como ser diferente, É muito desafiador, mas ao mesmo tempo é muito massa. E amor, claro, O amor, meus irmãos, não é dizer sim para tudo. Na maior parte das vezes, o amor é dizer não. Dizer sim é fácil? Claro que é, O sim é fácil. Mas o não é o que mais é difícil, o que mais nos custa dizer não. Ah, posso tal coisa? Não. O mais fácil é dizer sim na criação dos filhos, Concordar com tudo, aceitar tudo, Posso comer, posso não almoçar e me encher de sobremesa e sorvete? Sim, é fácil demais, O não, porque daí tem que explicar, tem uma série de questões, às vezes tem uma reação emocional com a qual nós temos dificuldades de lidar. Mas a gente tem que ter coragem e preparo para isso. Ser pai e mãe, a gente está sempre se sentindo despreparado, Eu, pelo menos, tenho sempre essa sensação. Uma coisa muito importante, Depressão e suicídio na adolescência. Vem aumentando cada vez mais os números de casos, de depressão em jovens, suicídio.
muito disso vem, quem não assistiu lá o documentário O Dilema das Redes, assista, por favor. Quem não assistiu a sériezinha da Netflix Adolescência, assistam, é chocante. Como pai, como mãe, a gente termina ali, é bem curtinho, 4 capítulos. A gente termina com aquilo assim, entalado na garganta, mas é uma reflexão extremamente necessária. A Joana de Anjos vai falar lá no livro maravilhoso, Amor Imbatível, Amor, no capítulo 17, ela vai explicar que quando não tem a construção de valores dentro de casa, valores morais e éticos, né, perdão, amor, né, não fazer coisa errada, aquele beabá que a gente sabe, mas esquecemos de trazer para os nossos filhos. Quando não existe isso dentro de casa, isso vai gerando um vazio existencial. Esse vazio existencial, onde a pessoa não se sente útil. Não vamos fazer tudo pelos nossos filhos, né? Cada idade tem tarefinhas que já podem ser feitas. E a gente precisa entender isso e colocar para essa criança essa oportunidade de autonomia. Isso é muito necessário. Então ela coloca, né, que em muitos momentos essas questões de vícios e uma série de outras coisas são esse vazio emocional onde a pessoa busca preencher aquilo com uma série de perguntas. A gente conhece nossos filhos? Será que a gente sabe quais são as tendências que nossos filhos têm? Boas, ruins, as inclinações? Às vezes a gente está tão ocupado, tão desgastado, tão cansado, que a gente não está percebendo a nossa criança, nosso jovem. E a gente precisa. O Gary Chapman escreveu um livro que se chama 5 Linguagens do Amor, né? Estou super atrasada. As 5 linguagens do amor são formas com as quais as crianças e também os adultos sentem o nosso amor. Então, toque físico, tem aquela criança que precisa muito do toque físico. Palavras de afirmação, vai lá, você consegue, eu confio em você. Tempo de qualidade. Presentes. E aí quando a gente sente que, por exemplo, presentes é uma linguagem do amor, o que a gente faz? A gente ressignifica isso dando pequenos presentes, coisas simples do dia a dia. E atos de serviço. O que é atos de serviço, né? A pessoa que gosta de fazer alguma coisa, que está sempre, né? Eu quero fazer isso para você, vou te levar uma frutinha, vou fazer alguma coisa. Então a gente precisa conhecer o nosso filho e entender essa linguagem para que ele também se sinta amado na linguagem certa. Todos nós temos um pouquinho de cada um desses, né? Mas cada um tem propensão mais para um. O jovem e a família, conexão pelo amor e pelo exemplo. Pergunta super inquietante. O jovem tem direito à privacidade? Pergunta de 1 milhão de dólares. Vamos refletir sobre esse assunto, tá? Não tem resposta certa e nem errada, meus irmãos. O que a gente tem que fazer é refletir e achar o que é melhor para a sua realidade. Mas vamos pensar aqui, né? Às vezes a gente quer ser muito politicamente correto, né? Os pais de hoje é a geração de pais politicamente corretos. Não vou fazer isso porque não posso bater no meu filho porque é errado. Realmente é errado e não traz nada de bom. Não posso fazer tal coisa porque é a privacidade do meu filho. Mas enquanto às vezes a gente está muito cheio ali de precauções, nossos filhos estão expostos a pessoas que não têm essa mesma preocupação, não. Então tem um psicólogo norte-americano que se chama Jonathan Haidt, a gente vai falar dele daqui a pouquinho, e ele tem uma explicação muito real dessa geração atual de crianças e jovens, que eles são super protegidos do mundo real, né, dos perigos que tem aqui no nosso mundo real, e totalmente desprotegidos no mundo virtual. Porque o mundo virtual, por melhor que a gente seja para botar controle parental nas telas, no isso, no aquilo, nossos filhos são sempre melhores do que nós para achar os caminhos para fazer o que eles querem fazer. Ou a gente, quando era adolescente e criança, também não usava os controles dos pais. A gente dá o nosso jeito também. E as crianças e os jovens de hoje fazem exatamente a mesma coisa. Trouxe um dado aqui interessante, né? Um predador sexual, que são aquelas pessoas que ficam só lá na internet, nas redes sociais e afins, procurando perfis infanto-juvenis, né? Para fazer o que vocês deixam aí a imaginação de vocês rodar. 1 minuto e 30 segundos essas pessoas levam para
chama Ghost, ele faz um trabalho de justamente derrubar sites de pedofilia e conteúdos pedófilos. Uma das estratégias que ele usa é usar o próprio algoritmo da rede para fazer com que aquelas contas caiam. O que é? Se você tem seguidores fantasma, contas que tem 0 postagens, 0 seguidores, se você começa a ter esses seguidores fantasma, as redes sociais, as plataformas te derrubam a sua conta por uma inatividade. E o que ele fez? Criou um robozinho para fazer isso e derrubar essas contas de pedofilia. O que aconteceu? Ele teve sucesso? Não. Por quê? Ele só criava a conta, ele começava a ter um monte de seguidores automaticamente. O perfil dele não era fantasma. O perfil dele acabava ganhando seguidores e ele teve que mudar a estratégia. Então, para a gente ver que nossos filhos estão expostos a isso. E a gente precisa refletir um pouco sobre esse cuidado. Então, será que a gente não está sendo politicamente correto demais? Então agora eu tenho que invadir o celular do meu filho e fazer tudo que é coisa. Calma, também não é assim. A gente tem que ter respeito acima de tudo. E criar um diálogo, uma conexão, uma conversa aberta. Mas sim, meus queridos, é um olho no padre e outro na missa, já se dizia, né? A gente tem que estar muito atento a tudo que está acontecendo, principalmente envolvendo os nossos jovens. O que fazer então, se a gente se identificou aqui com alguma coisa assim, puxa, eu acho que isso aqui eu estou errando um pouquinho, o que eu poderia melhorar? A conexão sempre, né? O amor, e sempre é tempo de nos conectarmos com o nosso jovem, principalmente, né? Quando é criança, eu te amo toda hora, é grudado na gente, é aquela coisa. Entrou na fase da adolescência, eles não querem nem olhar na nossa cara. E aí o bicho pega, mas é sempre tempo. Porque por trás daquele rancinho ali, sempre está nosso filhote ali, a nossa filhota. Né? A gente tem que estar sempre com essa conexão. Primeira coisa, espiritismo como bússola. A doutrina espírita nos dá vários recursos, evangelho, as obras básicas. A gente está aqui nas palestras, a gente está sempre olhando, traga o seu filho para a sua religião. Hoje é dia de evangelização, eu sempre fico muito feliz na segunda-feira porque eu vejo sempre muitas crianças e jovens. Isso é crucial. Se essa religião nos faz bem, nos ajuda, ela também vai fazer a mesma coisa pelo nosso filho, pela nossa filha. Então a gente tem que trazer, ensinar. Quando eles forem adultos, aí eles fazem o que eles quiserem, mas enquanto eles estiverem com a gente, é do nosso jeito. Uma reintegração de posse afetiva. O que acontece? O jovem se distancia, o que a gente faz? Não sabe mais como se comunicar, não sabe mais como se conectar. A gente perde as referências. Aí às vezes a gente tenta se aproximar e não é nada daquilo. Diálogo, conexão, o afeto. Lembra lá das linguagens do amor? Qual é a linguagem do amor do seu filho? Né? E alguns pontos importantes. Deixe seu filho ser ele mesmo. Porque como é que a gente quer que o nosso filho seja? Do jeito que a gente quer. Mas o nosso filho é do jeito que ele tem que ser. E em muitos momentos a gente quer impor para os nossos filhos um jeito de ser. Porque a gente quer o que? A gente ama demais aquela criatura, a gente só quer que ele acerte tudo na vida e que ele nunca erre e que ele não sofra. Mas nossos filhos têm que sofrer um pouco, faz parte do aprendizado, e eles têm que evoluir. Isso vai fazer parte. A gente tem que dar os valores, que são as ferramentas para que no momento do sofrimento, da dificuldade, eles saibam, vão abrir a caixinha de ferramentas e vão saber o que usar para se virar naquele momento. Porque isso vai acontecer. É aí que a gente vai crescendo. Não levar as coisas que acontecem para o lado pessoal, né? Em muitos momentos o adolescente, o jovem, o pai e a mãe é o alvo seguro. Então muitas vezes aquela frustração do dia, aquela bronca que ele estava, ele descarrega em cima da gente. Muito cuidado com a questão do respeito, né? E com violência, que isso aí jamais pode ser aceito ou tolerado. Mas a gente é um alvo seguro. É igual a criança, né? Todo mundo sabe que a criança, quando está longe dos pais, ela é sempre uma criança maravilhosa. Ela se comporta, ela é extremamente educada, ela é fantástica. Chegou o pai e a mãe, se cangalhou tudo. E é assim, né? Por quê? Porque nós somos o porto seguro daquela criança. E com a gente, ela se sente totalmente à vontade, livre para ser quem ela é. Então vamos ser quem porto seguro aí do nosso jovem, aceitando o nosso filho como ele é. Não criar expectativas. Porque eu quero que você seja advogado, médico, cientista, data science, sei lá. Deixa a criatura seguir o seu próprio caminho. Observa as tendências. Observa lá dentro
deixe ele fazer suas próprias escolhas. O processo de acertar também compreende a etapa de errar. Manter o controle. É difícil o controle emocional, né? Não é fácil, às vezes a gente está cansado, sobrecarregado, e aí tem aquela explosão em casa, né? A gente tem que respirar fundo, né? Fazer aquela oraçãozinha, pedir, né, para os mentores, se possível, dar aquela ajudinha para a gente, né, encontrar a nossa paz interior para poder transmitir essa paz para os nossos filhos. Ser um gestor de conflitos. Pai e mãe temos que ser bons gestores de conflitos dentro de casa. Isso vai acontecer, é fato. Isso é fato. Respeitar a postura do pai e da mãe, não fazer ali intermediações. Ai não, seu pai não deixou vir cá, eu vou fazer para você. Isso mina o respeito dentro de casa. Se você não concordou com a atitude lá do pai, da mãe, da criança, enfim, da outra parte lá, depois vocês se acertem ali numa conversa. Mas na hora ali tem que respeitar os posicionamentos. Isso mostra o quê? Para a criança e para o adolescente. Aqui dentro nós estamos em sintonia e as coisas vão ser do jeito que elas têm que ser. Limites. Ouça mais e fale mais. A gente quer impor tudo, né? Não faça por ele as coisas. Tem que deixar o filho fazer as coisas sozinho. A gente tem que dar chance de autonomia. Hoje a gente faz tudo para eles. E aí lá o seu jovem lá de 14, 15 anos não sabe fazer um misto quente. Não faz isso, pai e mãe. Deixa essa criança, esse jovem ter valor, ter autonomia. Isso constrói caráter. Isso forma o ser humano. Cada idade tem coisas que podem fazer. Pode arrumar seus brinquedos, pode arrumar sua cama. 8 anos já pode fazer seu sanduíche de manhã. Já pode fazer algumas coisas. Não quer dizer que a gente não vai ficar lá, né, lá de longe, um olho aqui, outro ali. Mas deixa eles terem a sua autonomia, isso é especial. Os jovens gostam muito de nos provocar. Não podemos entrar nessa onda, né? E muito menos deixar que isso vire um hábito. Lembrando sempre do respeito, o primeiro foco da parentalidade. E manter o nível certo de privacidade, né? Não é porque agora a gente saiu aqui da palestra meio apavorado, dizendo alguma coisa, a gente vai chegar lá, abrir o quarto e do dia para a noite querer resolver as coisas. Vamos com calma, porque mudanças muito bruscas não são aceitas por nenhum ser humano. Esse Jonathan Haidt, ele traz 4 medidas urgentes quando as crianças e jovens já estão ali com um certo nível de uso de tela. Primeiro ele fala que nada de smartphone antes do 9º ano, e agora, graças a Deus, o governo nos ajudou um pouco nisso, né? Tirando de dentro das escolas os celulares, foi uma coisa fantástica. As crianças e os jovens passaram a se relacionar de novo. O jovem, né? As crianças pequenas menos, mas o jovem passou a se relacionar de novo com seus próprios colegas. Nada de redes sociais antes dos 16 anos. São comparações injustas e irreais, e é uma mensagem que os nossos jovens não têm condições de lidar. Ou todo mundo aqui acorda que nem a Virgínia lá às 6 horas da manhã penteada e tudo mais. Eu não sei vocês, mas eu às 6 horas da manhã estou lá no plano espiritual. Nada de celular na escola, né? Isso foi uma medida muito positiva. E muito mais independência, brincadeira não supervisionada. Nessa transição de parentalidade, do que a gente tinha para hoje, muita coisa melhorou, mas algumas coisas importantes também se perderam, né? Essa questão da autonomia, do brincar não supervisionado, é claro, dentro de certos, né, limites, enfim, não vai largar teu filho no meio da rua agora sozinho, porque nos dias de hoje não dá para fazer isso, né? Mas temos que dar autonomia para essa criança, para esse jovem. Isso forma o caráter, forma o ser humano. É claro que a gente cuida, né? Quando a gente ama, é claro que a gente cuida. Parafraseando aí Caetano. Paulo, na sua epístola aos Coríntios, maravilhosa, né? Explica sobre a questão do amor. E é o amor que nos move aqui na nossa parentalidade. E se nós erramos porque nós amamos. E amamos muito. E às vezes a gente quer resolver a coisa e metemos os pés pelas mãos. Mas aí Paulo, ele vai complementar. Depois eu já volto nesse slide. Com essa fala aqui que é fantástica. Quando eu era menino,
falava como um menino, sentia como um menino, escorria como um menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O que o Paulo quer dizer com isso, né? Que a gente não tem que correr atrás desse amor dos nossos filhos. A gente primeiro tem que buscar esse respeito, esse limite, esse acolhimento, essa conexão, esse diálogo dentro de casa. Hoje as pessoas não se conversam mais, estão lá no restaurante, estão cada um no celular, sabendo Deus fazendo o quê? Vamos recuperar a conexão. Né? Quando foi a última vez que a gente jogou um jogo de tabuleiro com o nosso filho, com a nossa filha, conversou, pegou um livro e vamos comentar um livro em casa, voltar para o básico. Né? E aí a gente quer muito ser amado pelo nosso filho, dar tudo de material para ele, e aí a gente está, às vezes, falhando naquele básico que funciona muito bem. A Joana, ela explica que só através do amor o ser humano pode ressignificar psicologicamente todas as dificuldades e problemas que tem. E para a gente encerrar aqui, já deu aí o nosso tempo. Aqui tem algumas dicas do Isamitiba. Depois eu vou compartilhar o material aqui da palestra, que tem muita coisa. Nos grupos de WhatsApp ali de evangelização, alguma coisa, se tem alguém aqui dos grupos de estudo, é só pedir que a gente manda lá o material para eu passar as bibliografias aí também, que são várias, né? Mas é isso, meus irmãos, que nós possamos voltar para a nossa casa hoje e olhar para os nossos filhos, enxergando eles como eles são. Tirando a nossa máscara, tirando esse véu, e olhar a beleza que tem dentro daquele espírito. Né? Todos nós temos qualidades, defeitos, não é diferente dos nossos filhos. Mas olha para a singularidade daquela criatura que Deus te confiou para guiar o caminho do bem. Recupera essa parentalidade atenta, amorosa, mas que também sabe disciplinar, que sabe orientar, que sabe educar, que é um porto seguro no momento da dificuldade. Porque se nós fizermos isso, podemos ter certeza que quando nossos filhos precisarem de nós, eles vão saber bater na nossa porta, eles vão saber nos procurar. E é isso que a gente quer, ser um porto seguro para as nossas crianças, né? Porque filho é sempre uma eterna criança para os pais. Que a gente possa ser essa referência. E quando a gente não souber o que fazer, e às vezes é difícil mesmo, vamos pedir para Maria Santíssima, a mãe de todas as mães, a mãe de todos os filhos, para que ela nos ajude, nos oriente e nos ampare. Que nós possamos voltar para os nossos lares com muito amor no nosso coração, abraçando essas criaturas e transformando a vida delas e a nossa, através do amor. Uma boa noite.